Os 7 níveis de jogadores da seleção brasileira na Copa. Pensando num hipotético título, existem aqueles caras que a torcida tem muita esperança e outros que muitos já perderam a paciência. Então, pensando nisso, eu vou fazer uma lista de forma um pouco mais clara. Não é exatamente uma tier list, mas a ideia é meio que a mesma. Vambora. Nível 1. Os de grupo. Poderia também chamar de tanto faz. Esses jogadores são aqueles que estarão no Mundial, mas a chance de jogar não é tão grande durante o torneio e ninguém se importa muito com eles. Você viu que eu coloquei o Martinelli como a foto da posição aqui? Pra mim, ele é a definição perfeita. Simples, o cara teve uma temporada em que na Premier League fez apenas um gol, sendo reserva na maioria dos jogos, e eu dificilmente vejo alguém cobrar qualquer coisa dele. Ele é bom? Você espera alguma coisa dele na Copa? Provavelmente não. Gostaria de colocar aqui o Danilo, porque inicialmente parecia que ele não ia pisar tanto em campo e ia ser mais aquele cara da liderança, mas com a lesão do Wesley, parece que ele vai jogar muito mais do que devia até. Falando nisso, os de grupo são importantes sim no dia a dia, mas provavelmente não vão ter tantos minutos em campo, e terceiro goleiro, no caso do Everton, é perfeito também. Cara experiente, mas vamos combinar, a chance dele pisar em campo é minúscula. Mesma coisa vale pro Fabinho. Pode ser útil? Pode, mas tomar a vaga do Casemiro é um pouco demais. Vou pedir desculpa pra torcida do Flamengo, porque eu vou incluir o Léo Pereira nessa e você vai entender o porquê. O futuro desse vídeo vai me responder, pra mim ele não se encaixa na próxima fase dessa tier list que é pior que essa, mas eu não vejo o Léo Pereira jogando tanto nessa Copa, não acho que ele vai ter tantos minutos. Por mais que muita gente agora tenha ficado com dúvidas sobre o Marquinhos, além dele ser o capitão do time, não é dele que o Léo Pereira é reserva. A possível vaga dele seria a do Gabriel Magalhães, que é talvez o jogador brasileiro mais constante nessa atual temporada. Então, pro Léo Pereira entrar, é só num jogo num cenário muito específico que tem que se defender ou em alguma lesão, é pouca chance. Não que isso não seja útil, é importante ter jogadores para cenários bem específicos dentro do jogo e até pros podcasts no futuro. É só lembrar que o Vampeta, apesar de fazer grande parte das eliminatórias, quase não entrou em campo na Copa de 2002. E ninguém vai esquecer o pentacampeão Vampeta. Ressaltando de novo que os níveis aqui que eu tô colocando são todos na minha opinião e os níveis não são exatamente um acima do outro, são mais categorias diferentes. Nível 2, os que dão medo. Aqui são aqueles caras que a gente vai ver jogando, muito provavelmente vão ter minutos e a gente vai ter medo deles fazerem alguma cagada. E tem até titular aqui. Se o Alexandro já era contestado por alguns em 2022, em 2026, com uma capacidade física muito menor, então, meu Deus do céu. Mas a gente tem problema também na lateral direita, porque com a lesão do Wesley, o Danilo vai ganhar muito mais espaço. Não é por ele estar mais velho, mas sim por quantos jogos ele jogou esse ano. Olha o exemplo. Na Série A, de 16 jogos que ele foi relacionado, esteve em campo em 4. Nos outros, ele nem saiu do banco. Pensando em 8 jogos de Copa do Mundo, isso piora muito. Assim, eu não acho que ele possa entregar tanto ofensivamente, mas ele pode até oferecer um equilíbrio defensivo e uma liderança. Aí depois de vários jogos nas pernas, numas quartas de final contra, sei lá, um Saka da Inglaterra, eu consigo ter medo disso muito fácil. Não é segredo pra ninguém que as laterais são um grande problema do Brasil, temos 2 jogadores mais velhos e os outros 2 também não são unanimidades completas. Então nada mais justo que a gente ter 2 aqui nesse nível 2. Não sei se você tá percebendo, mas os que dão medo pra mim na maioria são defensivos, porque eles que podem entregar um jogo. E o último que eu vou colocar aqui é o Ederson. Tá, mas ele não deve jogar assim como o Everton. Por que ele dá medo então? É simples, o Alisson teve uma lesão recente e voltou no final da temporada. Já tem muita gente que já não confia no Alisson, mas vamos continuar. O Ederson fez uma temporada ruim no Fenerbahçe, com a torcida implorando por sua saída. Vai que o Alisson se machuca e ele precisa jogar, isso pode ser um problema. Sei que você provavelmente pode colocar até mais nomes nessa categoria, mas eu vou colocar só esses 3 mesmo, porque eu já acho que eles são contestados por muita gente. Vamos pro próximo nível. Nível 3, os úteis. São aqueles jogadores que provavelmente terão muitos minutos na Copa. Alguns serão titulares importantes, mas não necessariamente são a grande esperança de alguma coisa. Podem ser aqueles jogadores de rotação, tá ligado? Por exemplo, começa jogando contra o Marrocos, aí contra o Haiti vai pro banco. Inclusive, quando que é esse jogo contra o Haiti? Pera aí. Pô, vou ser sincero, o do Haiti eu sei, mas com esse negócio de várias sedes, de mudança de fuso horário, eu tô um pouco perdido com o horário dos jogos. E pode ser que você também tenha esse problema. Porque essa Copa também, vamos combinar, muda de país, de cidade, de horário e também tem muito mais jogos. Então pode ser que você perca algum deles. Mas nessa Copa eu vou te dar uma solução pra isso não acontecer, porque esse vídeo é em parceria com a Toque. A Toque é uma assistente de IA que você baixa no seu celular e ela te ajuda a organizar seu calendário pra você se programar melhor. Quer um exemplo? Vamos lá, Toque, preciso assistir o jogo de Portugal e Colômbia no dia 27 às 8h30 da noite. Marca pra mim? Aí ó, tá pronto, já tá marcado e eles podem até enviar alertas diferentes. Você pode pedir até pra ela te ligar antes do jogo, te avisar 1 hora antes ou até no dia anterior,
Até se você tiver um compromisso no mesmo dia, ela te avisa. Tudo muito fácil e rápido para você colocar, consegue linkar o calendário do Google com o calendário do iPhone e centralizar tudo num só lugar. Uma função muito fácil que você consegue fazer é um calendário dinâmico da Copa. Depois que as seleções forem passando de fase, conforme o que você preferir, ela vai atualizando para você. Tem tanto o QR Code na tela quanto o link na descrição, você pode baixar tanto para iPhone quanto para Android e começar a usar de graça. Ou você pode usar o meu cupom ATACOFUT para ter 60% de desconto no Prêmio Premium. Olha isso, e não serve só pra Copa, tá? Dá pra servir pra tudo na sua vida. Vamos lá, como eu disse, são caras sim importantes que podem até fazer o gol do Hexa, mas eles não são exatamente fundamentais. É óbvio que aqui entraria grande parte dos jogadores, desde o mais novo que chegou, o Ederson, até o Ibañez e o Douglas Santos nas laterais. Mas acho que aqui o ponto mais interessante é justamente a variedade. O Matheus Cunha pode ser mais útil em um cenário de jogo, já o Igor Thiago em um momento difícil, de bola na área, pressão nos últimos lances, com certeza vai ser a peça mais adequada. Vale pro ataque e vale pro meio campo, porque a gente tá nessa loucura do 4-2-4, mas pode ser que a gente mude o esquema e entre com o Paquetá. Outro jogador muito útil, leve, que consegue ser o 8, mas também consegue ser o 10, e seja começando como titular ou vindo do banco, pode mudar o jeito do Brasil jogar. Aqui entraria o Wesley, mas infelizmente o nosso cabeça se machucou, e pra não dizer que eu não citei, eu vou colocar o Bremer nessa categoria aqui, porque ele não deve jogar tanto, mas também é muito bom zagueiro. Nível 4. Os fundamentais. Como o próprio nome diz, são os jogadores que são as engrenagens que provavelmente não sairão desse time. Sei que tem muita gente que não gosta do Alisson, tá? Eu particularmente também não sou muito fã dele não, mas pelo menos segurança em teoria ele tem que dar. Olha, na minha opinião, pra Copa do Mundo, eu gostaria que existisse um goleiro brasileiro mais milagreiro. Mas já que é o Alisson, deixa ele, vai ser o Alisson mesmo, ele é muito bom, tomara que nessa Copa ele faça, sei lá, algum milagre e muita gente perca essa imagem ruim que tem dele. Dupla de zaga, a mesma coisa, os dois devem jogar os 90 minutos todo jogo. Gabriel Magalhães no Arsenal, fez uma temporada muito boa, forte, bom na bola aérea, sabe jogar com a bola, se ele estiver bem pode até ser uma arma nos escanteios. O Marquinhos até falhou, mas é nosso capitão, não tem como não dizer que ele ir bem pro Brasil é fundamental. No meio campo mesmo vale pro Casemiro, que apesar de às vezes dar umas pegadas no treino, que vamos combinar que é normal, gente. Ele pode não estar no melhor momento da sua carreira, mas ele é um líder pro Ancelotti, então ele é fundamental. Outro, o Bruno Guimarães, é o nosso meia de distribuição, podendo finalizar de fora da área, um jogador que já vem de uma Copa do Mundo, deve jogar ainda mais uma, e desde que o Ancelotti chegou, está entre os de mais confiança dele. Precisamos que ele faça uma boa Copa. Presta atenção que eu não coloquei nenhum atacante nesse nível 4 e a resposta é bem simples. Se o cara é atacante e é fundamental, ele potencialmente tem mais chance de ser decisivo nessa Copa. Então ele tem que estar em outra categoria. E é aí que a gente entra na categoria que eu mais gosto, o nível 5. Nível 5. Os cachorros magros. Todos aqui têm potencial pra ser nível 7, tá? Todo mundo tá intimando o Ancelotti pra colocar esses moleque no time e eles representam a esperança. Infelizmente não dá pra colocar no nível 7 porque nem titulares eles são, mas eles já mostraram que tem personalidade. O Luiz Henrique, particularmente, eu não sei nem se eu prefiro que ele venha do banco, porque quando ele sai de lá, ele consegue bagunçar qualquer jogo, mesmo estando no Zenit ou em qualquer outro lugar. Ele tem personalidade, vai pra cima e é por isso que a gente gosta tanto dele. O Ryan, desde o início do Vasco até o Bournemouth, já mostrou o atleta que é. Apesar de que eu acho que inicialmente ele é um dos últimos na fila do ataque, ele pode se sobressair. Pô, falando de sobressair, a cara desse nível 5 é o Endrick. Nosso menino de ouro, nossa grande esperança, que todo mundo tá quase batendo no Ancelotti pra ele colocar ele no time, pra ele ser titular, e ele já provou que pode. Vamos só lembrar um pouquinho dos gols que ele faz nos momentos que ele faz. Inglaterra em Wembley, gol. Espanha, jogo difícil, gol. Últimos minutos no México, gol. No último jogo contra o Egito, gol. Fora toda a história dele ir buscar seu espaço, destruir na França, o Endrick é o cara dessa e de muitas outras Copas. Para não dizer que não tem nenhum meio campista nessa categoria também, eu vou colocar o Danilo, que já ganhou o coração de muita gente. Tomara que pelo menos o Endrick e o Danilo consigam virar titular durante a Copa, porque eles já merecem. O Ryan eu vejo um passo um pouco atrás, mas se ele tiver mais minutos, eu também não vou reclamar. Vamos pro próximo. Nível 6. Neymar Jr. Aqui vai ter que entrar o Neymar sozinho por um motivo único. Onde que você vai encaixar ele nessa lista? Ele pode estar em praticamente todas. Se ele não jogar na Copa, ele é de grupo. Pode ser útil, como pode decepcionar. Ou pode ser uma esperança, um dos destinados ao protagonismo dessa seleção. Não dá pra colocar ele com o Endrick, como não dá pra colocar ele com o Vinícius Júnior. Então tá aí, nível 6 é do Neymar. Por tantos anos ele foi nível 7. Hoje ele é uma sombra do que ele foi. Talvez pela última vez a gente possa ver o craque de sua geração em sua última dança, trazendo finalmente a Copa pro Brasil. Como diz o ditado, né? Quando uma estrela está prestes a apagar, ela brilha com todo o seu esplendor antes de desaparecer. Nível 7. Tem que ser eles.
Tenho sim desconfiança nesses jogadores, mas não tem como eu tirar o protagonismo deles. Tem que ser eles. Por motivos óbvios. Um foi The Best em 2024, o outro Top 5 em 2025. O Vinícius tem 2 Champions Leagues, tem mais de 20 gols na temporada, e o Rafinha, apesar da lesão no final, terminou 2025-26 com 21 gols e 8 assistências em 33 jogos, números ótimos. Sim, tem o ponto que pelo Brasil os caras não jogam, mas em uma Copa do Mundo é o cenário perfeito para isso mudar. Vou dividir. Falando primeiro do Vinícius Júnior, eu acredito que em jogos que o Brasil tenha menos a bola, contra até adversários mais fortes, ele possa se sobressair num contra-ataque. Pelo menos com o Ancelotti ele sempre foi bem assim. Na fase de grupos em si, eu já não espero tanta coisa. Apesar que contra a França ele talvez poderia ter espaço e só fez merda. Mas tudo bem, vamos confiar nele, vai. Ancelotti, Copa do Mundo, pode ser que melhore. Rafinha, por sua vez, é menos criticado que o Vinícius, mas ele também é outro que pouco entrega pela seleção. Ele devia fazer mais. Chegou a hora de definir como ele vai ser lembrado, porque diferente do Vinícius, que com certeza tem pelo menos mais uma Copa, o Rafinha com 33 eu não cravaria. Acha que eu fui coerente na minha lista? Deixa sua opinião nos comentários, a gente pode continuar a discussão, vou tentar responder alguns, e antes de eu acabar, eu quero te dizer 2 coisas. Primeiro, vai lá na Toque pra me ajudar, baixa o aplicativo, porque perder jogo da Copa não tem condições. E segundo, quais são os níveis que podem ser principais pro Brasil levantar essa Copa? Talvez os 5 e os 7 combinados daria uma boa liga, talvez o Neymar saia de incógnita pra esperança, ou até os que dão medo chutem isso pra muito longe. Tomara que sim. E se você quiser ver como seria se o Brasil vencesse o Hexa, clique no vídeo a seguir.